momento a gente tem que ir com bastante paciência. Por que tá torto? Não sei. Alguém deu uma porrada no projetor e o bichinho tortou. Eu tenho 1,79 m, não vai dar certo. Só se empurrasse ele. Acho que tentaram ligar o botão. Apertaram o botão de ligar com muita força. E aí provavelmente o bichinho tortou. Alguém que tenha 1,80 m, tenta ajeitar aí o bicho. Não, eu tenho 1,74 m. A gente vai fazer, mas não é. Bora, mano, tu tem 1,80 m, vai, aperta o botão. Tenta. Dá o pezinho. Vê se tu consegue empurrar ele um pouquinho do lado de cá pra... Não é pra levar pra casa, não. É só empurra o lado de cá, ver se... Não, tem que ficar a rola todinha segurando, então. Não tá segurando. Não, então vai assim mesmo, vamos torto aqui, bora. Vou assistir a live. Vamos torto, é só inclinar a cabecinha aqui pro lado, que equilíbrio, ó. Eu consegui fazer a planificação. Porque eu não estava conseguindo achar o cone. Eu acho que talvez só mexendo nos parafusos, né? Vamos ter que mexer nos parafusos lá em cima. Então pronto, vamos... Bora! Então, primeira coisa. Abra aí o seu código, você vai fazer junto comigo aí, vamos. Abra aí o seu TKO. Pode criar um rascunhozinho chamado vetores. Cria um rascunhozinho. Rascunho? O que são vetores? Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Na física eu aprendi que é certo. Vamos ver hoje. Aperta o R, cria um rascunho. Vamos, porque eu quero fazer o código, deixar vocês digitarem. Eu faço um pedacinho e deixo vocês digitarem. Então, ao invés de vocês tentarem digitar enquanto eu explico, para vocês for mais fácil, presta atenção no que eu estou fazendo, nos detalhes, na sintaxe. Depois eu paro, você digita e aí você tenta fazer funcionar igual o meu. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que nós vimos por enquanto? Tipos de dados que nós chamamos de primitivos. Primitivos são inteiro, são os floats, são os booleanos, as runas e as strings. String nem tanto, mas esses são os tipos que a gente conhece até agora, tá? Então, são tipos que a gente chama de primitivos, tá? Só que quando eu quero guardar vários de um mesmo valor, a gente precisa de uma estrutura de dados. Uma estrutura de dados tem essa cara. Ela é uma lista de alguma coisa. Então eu poderia dizer que eu tenho uma lista de inteiros. Uma lista de inteiros com os valores 1, 4, 2, 3, 5, 7. Então aqui eu tenho uma lista de inteiros com os valores 1, 4, 3, 5, 7. Está aqui a minha lista. É uma lista de inteiros. Se eu quisesse fazer a declaração completa, eu poderia dizer que lista é uma lista de inteiros. E os valores da minha lista são 1, 4, 2, 5, 7. Eu posso omitir o tipo do lado de cá, mas eu não posso omitir o tipo do lado de cá. Então, isso daqui é o primeiro tipo de lista que a gente vai ver. A gente chama de lista estática ou vetor estático. Por quê? Porque do jeito que ele é criado, com 5 elementos, 5 espaços, 5 casinhas, ele vai continuar para o resto da vida. Ele é estático, ele não muda de tamanho. Estática. Se eu quisesse imprimir, eu poderia imprimir mandando a lista diretamente para o FMT. E aí se eu mandasse imprimir, ele ia mostrar 1, 4, 2, 5, 7. Vamos lá. Faça esse pedacinho de código. Cria uma lista, preenche com alguns valores e depois manda imprimir a lista. Pode ser uma lista de qualquer coisa.
Manda imprimir. Você impressou, fez o imprimimento da lista. Bora, presta atenção na sintaxe. Aqui a gente tem um tipo aqui, os colchetes são na esquerda. Lembra que você fala, é uma lista de inteiros e não é um inteiro lista. É uma lista, quadradinho, de inteiros. Se você quiser resumir, funciona da mesma forma. Você pode tirar o var, tirar o tipo e colocar só do lado direito. É uma lista de inteiros. E aí você preenche com as casinhas. Funciona para qualquer tipo. É uma lista de nomes. É lista de string uva, ovo, Eva. Agora eu tenho uma lista de nomes. Mesma coisa, uma lista de vários elementos. Faça um imprimimento aí da lista e para a gente poder continuar. Porque isso é o tipo da variável e a criação da lista. E na hora da criação da lista precisa ter um negócio para indicar o tipo. Sim. E qual é a outra forma mais resumida? Tira isso daqui, que nem a gente faz com as outras variáveis. Você não precisa do var e nem do tipo. Entendi. Você só cria a variável. Então, vamos aqui. Funcionou? Então volta para cá para a gente entender o que é que nós estamos vendo. O lado da esquerda é a variável. O lado da direita é a lista. Aqui eu estou criando uma variável capaz de armazenar uma lista. Aqui eu estou criando a lista. É a mesma coisa quando eu faço isso. Aqui eu estou criando uma variável x capaz de guardar um inteiro. Aqui eu estou criando o inteiro. Tudo bem? Então, se eu fizer isso daqui, eu não tenho uma lista. Tá certo? Eu tenho uma lista na medida que eu faço uma atribuição e eu coloco a lista que eu criei nessa variável. Ali eu estou criando a lista. E a lista que eu criei, eu estou colocando na variável nomes. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Da mesma forma como eu consigo trocar o valor de um inteiro, eu consigo trocar o valor de um elemento de lista. Antes ele guardava ovo, uva e Eva. Agora ele vai guardar banana e siriguela. Seguro ela. Tô romântico. Certo? Ó, antes nomes guardava essa lista. Agora nomes guarda essa outra lista. Nomes é uma variável capaz de guardar uma lista. Da mesma forma que eu tinha que x estava armazenando um inteiro e agora x está armazenando outro inteiro. Não é assim que funciona? Tudo bem? Então a lista é uma informação que está sendo armazenada em algum lugar. No caso aqui está sendo armazenado em nomes. Mas vamos lá. Como é que eu lido com a lista? Se eu quiser pegar um elemento específico, eu posso pegar esse elemento através do índice. Então eu posso dizer, eu quero o primeiro elemento. O primeiro elemento é o elemento na posição 0. Então, o elemento na posição 0 é uva. Se eu mandar imprimir isso daqui, vai imprimir.
uva. À vontade. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui convidar vocês que sexta-feira agora, dia 17, 10 da manhã, vai ter oficina do Caixa Preta, que é o Ateliê de Arte com Código, que serão oficinas quinzenais, que nós vamos ensinar vocês programação criativa, que a programação criativa, assim, é misturar essa parte mais visual com código, e o nosso propósito é misturar o código com a arte em si. Então, vão ser oficinas a cada 15 dias, pela manhã, 10 horas, no laboratório 6, e elas vão dar horas complementares. Vão ser um certificado de 2 horas complementares por oficina que vocês participarem. E isso, no final do curso, horas complementares é uma coisa que vai, se vocês não começarem a juntar logo, vai acumulando assim, e vai virar uma dor de cabeça para vocês. Então, por favor, participem. Qual o bloco do laboratório 6? Bloco 3, esse é o laboratório aqui do lado. Ah, tá. Isso, sexta-feira, 10 da manhã até o meio-dia. Então, quem quiser participar aí, por favor, venha. É isso, obrigado. É bem legal, só mostrar aqui. Isso daqui foi uma coisa que a gente fazia. Por exemplo, são esses tipos de projetos aqui. Entendeu? São vários tipos de projetos usando cores, retângulos, rotações. Olha que bonitinho. Então, pegar essas coisas que vocês viram e misturar com conceitos visuais de desenho, traço, risco, rotação, para criar esses desenhos legais. Vamos nós aqui, ó. Então, quando a gente trabalha com índices, os índices vão do 0 até 1 menos tamanho. Então, se o tamanho deles é 3 elementos, o primeiro elemento é o 0 e o último é o 2. Então, tá aqui, ó, de 0 a 2. 2 seria o EVA. Então, o vetor, ele pode ser acessado através dos seus índices. 0 é o primeiro, tamanho menos 1 é o último. E esse acesso pode ser um acesso de leitura, por exemplo, eu estou lendo o que tem em nomes 2 para imprimir, ou um acesso de escrita. Ao invés de Eva, eu quero que seja macarrão. Então, agora, na posição nomes 2, eu estou colocando macarrão. Se eu mandar imprimir o que tinha, no começo era Eva, e agora vai ser macarrão. Dá pra, pegar uma variável que já é do tipo string e botar pra ela receber... Não. Não? Não dá pra ficar mudando o tipo, de string para inteiro para outra coisa. Não. É porque a lista do tipo string, né? Aí você pegar uma variável do tipo string e guardar nela um índice específico daí, dá? Dá, porque você pode fazer leitura escrita. Por exemplo, fruta preferida vai ser nomes na posição 0. No caso, vai ser uva. E aí fica guardado, né? Então, quando você pensa no vetor, o que de fato você está fazendo é criando um bloco de memória onde você tem várias caixinhas. E essas caixinhas são acessadas por índice. Esse daqui é o índice 0, é a primeira caixinha, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Por exemplo, você criou um vetor com 6 elementos. E aí você pode acessar cada uma dessas caixinhas e colocar ou ler coisas dessas caixinhas. A ideia do vetor é essa. É você ter um espaço de armazenamento de vários elementos. Então vamos lá. Foi o que a gente viu até agora. Número 1. Eu consigo criar um vetor estático assim. Eu consigo imprimir o vetor inteiro. Colocando, por exemplo, o nome do vetor. Eu consigo pegar um elemento específico, seja para ler o valor
ou seja, para alterar o valor, alterar. Tá, aqui eu estou dizendo que eu estou lendo o valor, estou lendo o valor que está em nome 2, e aqui eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo macarrão em nome 2. E aí eu posso ler isso como uma variável normal, posso passar, posso fazer o que eu quiser com essa variável. Tudo bem? Então bora, vamos lá. Faça o seguinte, tente imprimir um vetor, uma posição que não existe. Me diga o que acontece aí. Tenta imprimir aí uma posição que não existe. Erro. Panic. Pânico. Qual é o tipo de erro que ele dá? É um runtime. Runtime é um erro em tempo de execução. É uma coisa que não dava para descobrir na hora que ele estava compilando o programa. Na hora que ele está executando, ele percebe, ei, você tentou acessar o elemento 4, mas ele só vai até 2, o tamanho dele é 3, então eu não tenho como fazer esse acesso. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Quando vocês estiverem fazendo as atividades de vocês não vão saber quais os elementos na hora que estiverem escrevendo o código. Normalmente os elementos vão ser dados pelo programa. Eu vou te dar 5 elementos, 6 elementos, 10 elementos, 20 elementos. Com essa construção aqui, você não consegue criar um vetor de um tamanho arbitrário, aleatório. Para isso, a gente vai ter que usar um comando, que se chama make. Eu quero construir um vetor de strings, por exemplo. De que tamanho? Aí você vai dizer o tamanho dela. Quero tamanho 10. Vamos fazer aqui com inteiros que fica melhor de ver. Vetor de inteiros de tamanho 10. Crie aí um vetor de inteiros de tamanho 10. Idades. E mande imprimir esse vetor para ver o que acontece. O que é que vai aparecer na tela quando você criar um vetor de tamanho 10 e mandar imprimir? 10 não. Ah, sim. Quando você cria com make, diferente do outro que a gente criava preenchido, com make a gente cria um vetor vazio, do tamanho que você especificou. Eu quero um vetor de 10 elementos, de 20 elementos. E o tipo que ele vai inserir é o tipo padrão o valor que ele vai inserir é o valor do tipo padrão. O tipo padrão para o inteiro é 0, para um float é 0, para um arrono é 0, para um booleano é falso, para um string é vazio. Então, se você criar um vetor, ele vai preencher com tudo zerado, tudo vazio. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai fazer, ó, todos igual a 0, tá vendo? Todos igual a 0. Então, o que isso daqui permite agora? Permite, por exemplo, que você interaja com o teu programa. O programa vai dizer, primeira coisa que ele vai dar, a quantidade de elementos do vetor. Então, vamos ler a quantidade de elementos do vetor. Var quantidade, que é um inteiro. fmt.scan de quantidade. Então, a primeira coisa que você vai ler, quando tiver que ler um vetor, na maior parte das vezes, é quantos elementos tem no teu vetor. Beleza? Então, você leu. Aí você vai ter que criar espaço para colocar todos esses carinhas. Ó, preciso de 10 elementos. Aí ele vai criar um vetor com capacidade para 10 elementos. Não só capacidade para 10, mas já o espaço preenchido e pré-alocado de 10. Então, se eu rodar o meu código do jeito que está aqui, vai, copia aí e vamos testar. Copiei para testar esse código. Você vai ter que informar a quantidade agora.
como ele precisa de um input e o nosso rascunho não tem teste, você vai ter que digitar manualmente o seu código. Por exemplo, na hora que eu rodar aqui, não tenho o que mostrar. Mas se eu mandar rodar interativo, ele vai perguntar quantos elementos? Eu digo 8 elementos. Aí ele criou um vetor com 8 espaços. Quantos elementos? 20 elementos. Aí ele criou um vetor com 20 espaços. Tá certo? Você precisa inserir você ou o teste, de algum canto essa informação ela vai ter que chegar. Então, rodem aí esse código. Vejam se ele funciona. Ó, aí você executa. Lembra, para poder chegar aqui, você aperta o E, ou então o backspace, né? O backspace também funciona. Aí você entra no modo de interativo. 50 bonequinhos. Tá aqui, 50 bonequinhos. Ok, agora vamos entender como é que esses elementos vão ser preenchidos. O primeiro elemento você quer colocar na posição 0. O primeiro elemento vai ser lido para cá. Segundo elemento vai ser lido para cá. Terceiro elemento vai ser lido para cá. Quarto elemento vai ser lido para cá. Quinto elemento vai ser lido para cá. Então, a gente está andando nas posições do vetor, concorda? Cada vez que você tem um elemento, você lê para dentro de uma posição do vetor. Lê para dentro de outra posição do vetor. Lê para dentro de outra posição do vetor. Para fazer isso, você tem que saber como é que você caminha no vetor. Então, vamos ver como é que eu caminho no vetor. Para fazer isso, eu vou começar pela forma fácil e depois a gente vê a forma difícil. A forma fácil seria assim. Então, para de digitar, presta atenção e aí depois eu te dou um espaço. Vou criar aquele vetor do mesmo jeito que tinha antes. Meu vetor meu array vai ser um vetor de inteiros 9, 8, 4, 5, 6, 2, 3. Se eu quisesse percorrer esse carinha, eu teria que passar por cada uma das posições. Qual é a primeira posição? A 0. E qual é a última? Depende do tamanho. Se eu quero saber o tamanho de um array, eu posso fazer assim. Len. O len me diz o tamanho de algo. Se for uma string, o tamanho de bytes. Se for um vetor, o tamanho dos elementos. Então, o primeiro for que vocês não vão usar, mas que vocês poderiam usar, que é o padrão do C, seria assim. O primeiro elemento é o 0, não é assim? E eu vou para frente, para frente, para frente, enquanto ele for menor do que o tamanho. Ele nunca pode ser igual ao tamanho, porque se ele tem 8 elementos, eu vou do 0 ao 7, nunca até o 8. E eu vou andando de um por um. Isso é uma forma de andar no vetor. Tem uma forma compacta disso, mas isso é uma forma. É assim que se faz em C, por exemplo, C++. Então aqui eu poderia dizer que eu vou imprimir o elemento I. Vou fazer bonitinho. Eu vou imprimir o I e depois dar um espaço. Pronto. Não falta o F, não? Obrigado. Imprimir o I e depois dar um espaço. Imprimir o I e depois dar um espaço. Aí eu vou colocar um colchetinho no começo para poder ficar bonitinho. Print, uma caixinha e uma caixinha no final. Print. Caixinha. Barra N para ficar melhor. Vamos ver como é que fica aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser que fique uma caixinha mais na esquerda, pronto. Tá vendo essa técnicazinha aqui? Eu coloquei o caixa espaço no começo e no final eu coloquei uma caixinha. Algumas das atividades vão pedir que a impressão saia desse jeito, com caixinha espaço, 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 caixinha. Dá para fazer assim. E olha como foi que a gente construiu.
Começamos do 0, enquanto não chegar no fim, vai de 1 em 1, tá vendo? Beleza? Por que é importante essa construção, mesmo que na maioria das vezes a gente não vai utilizar? Porque essa construção permite todas as variações que eu quiser. E se eu não quiser começar do 0, se eu quiser começar do 1, eu mudo onde? No forma. Bem aqui, né? Começar do primeiro índice, Posso. O primeiro é o 0. mas aí... Índice 0, que é o 9. Índice 1. E sair printando os números que estão em cada índice. Mas é isso que a gente está fazendo. Mas o primeiro índice que é 0, não é? É o 9, mas é. ele imprime 0. Não, ele imprime 9. É. Ai, não, desculpa. Isso aqui é para ser array na posição I. Ah, tá. Ave Maria, eu fiz errado, ó. Aqui eu quero, quem é que está na posição 0? É o 9. Quem é que está na posição 1? É o 8. O I aqui vai de 0 até 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 0 até 6. Aí toda vez que o I aumenta, ele pega o elemento que está naquela posição. Quem está na posição 0 é o 9, aí ele imprime o 9. Quem está na posição 1 é o 8, aí ele imprime o 8. Quem está na posição 2 é o 4, ele imprime o 4. E assim ele vai andando de índice por índice. Os índices vão aumentando e aqui vai sendo o resultado do que eu vou gerando. Tudo bem? Se eu não quisesse começar do 0, se eu quisesse começar do 1, eu começaria do 1. Agora eu estou começando do 8. E se eu não quiser ir até o final, se eu quiser até o penúltimo, o que é que eu mudaria aqui? Eu não vou até esse cara, eu poderia ir até esse cara menos 1. Agora eu fui até o penúltimo, vocês estão vendo? Esse for, a vantagem dele é que ele me permite decidir onde é que eu começo e onde é que eu termino. E eu posso usar qualquer variação de começo e fim. Quero começar no segundo e até o antepenúltimo, menos 2. Então agora eu vou fazer do segundo até o antepenúltimo. Que eu não comecei do 0, eu comecei do 2. E eu não fui até o final, eu fui até o final menos 2. Então a vantagem desse for é que você consegue controlar para onde é que você vai. E se eu quisesse de trás para frente? Quem seria o primeiro? Seria o len array aí, ok? Tamanho de array menos 1, porque o primeiro não é esse cara aqui, né? Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse daqui é a posição 6, tamanho menos 1. Se ele tem 7 elementos, ele começa do 0 e vai até o 6. Então, o último seria tamanho menos 1. Eu poderia, enquanto ele for, por exemplo, maior ou igual a 0. Agora eu estou indo de trás para frente. Só que agora o índice não aumenta. O índice tem que fazer o quê? Diminuir. Vamos ver se deu certo. Está imprimindo ao contrário? Tá. 3 é o último, depois vai para o 2, depois vai para o 6. Tá vendo? Então esse for me permite controlar onde é o começo e onde é o fim do loop que eu estou fazendo. Por isso que é importante vocês treinarem lá os exercícios de loop. Dito isso, tem o for que a gente vai utilizar 90% das vezes. Tá vendo esse daqui que começa no começo e vai até o fim? Tem uma forma simplificada de escrever isso daqui, que é assim, ó. Que é assim. É posição, valor em range de array. O que isso aqui faz? Quando eu dou um comando de range, ele sai desempacotando para mim duas coisas. A posição do elemento e 2, o valor do elemento. A posição desse elemento é 0. O valor dele é 9. Então ele vai imprimir o que para mim? 0, 9. Aí ele entra no last novo. Agora a posição é 1 e o valor é 8. Ele vai imprimir o que? 1, 8. E por aí vai até imprimir todos os elementos. 0, 9, 1, 8, 2, 4, 3, 5,
4, 6. Então, é bem mais legível do que fazer aquele for e começando em 0 e menor do que tamanho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Imagina que você só quer a posição, eu não quero o valor. Você pode apagar isso daqui, ficar só com a posição. Por exemplo, eu não quero o valor, eu quero só a posição. Eu poderia fazer array posição. Tá vendo? 9, 8, 4, 5, 6, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu só quero a posição. E se eu só quiser o valor? Eu não posso tirar esse cara. Porque se eu tirar esse cara, ele vai ver, ops, só tem uma variável, eu vou colocar a posição lá. Para ter o valor, eu preciso dizer, ok, eu sei que o valor é a segunda casinha do caixote. A primeira eu vou descartar, eu não me importo. Mas eu preciso fazer uma marcação de que esse cara existe, mas eu não quero essa informação. Porcento de espaço. Print F. Mesma coisa aí. 9, 8, 4, 5, 6, 2, 3. Então, escrevam esse código, testem ele aí. É porque tu tem que dar um espacinho aqui. Ó, o printf é justamente para poder dar um espacinho depois do elemento. Criem e façam o for com o range. O que é esse print ali? Essa variável nasce. FMT, isso é outra função, tá? FMT.println com P maiúsculo. Vamos lá, escreve, roda, e aí pode tentar alterar alguma coisa, vai. Bota para imprimir outra coisa, bota para imprimir também o índice. Tenta ver se você entendeu. Vai fazendo o teste aí no teu código. Conseguiram imprimir? Por que o de vocês não está igual? Vai olhando caractere por caractere, se precisar. Cria o array. Bota o caixotinho de abertura com espaço. Faz o laço para imprimir os elementos. Bota um espaço depois do elemento. E no final imprime o caixotinho com /n. Aí ele vai fazer o vetor direitinho e quebrar o espaço. Que sono.
Conseguiram, estão fazendo? Ó, essa daqui é a segunda atividade do bloco de vetores, que é ler e imprimir assim, com os espaçozinhos certinhos. Então, vocês já estão fazendo a segunda atividade do bloco de vetores. Daqui a pouco eu libero para vocês tentarem fazer. Vamos tentar acompanhar esse código aqui. Deu certo? Imprimiram? Ok? Então, espere mais um pouquinho. Hã? É para colocar o valor. Também funciona com V. É a mesma coisa do V. Como ele é inteiro, D é para inteiros. Vamos para a próxima atividade? Estão fazendo aí? Vamos aqui, ó. Bora lá, meus queridos, acho que deu certo aqui, não foi? A terceira atividade do bloco de vetores, ela pede para você grudar os parênteses, as caixinhas e colocar as vírgulas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, primeira coisa, ao invés de espaço, o que acontece se a gente colocar uma vírgula aqui no começo? Vou colocar vírgula, espaço, antes do número. Tirei o espaço aqui, e antes de colocar o número, eu coloquei vírgula, espaço. O que foi que aconteceu com os nossos números? Está certinho aí? Hã? Mas por que está errado? Exato. A única coisa que está errada é que antes do primeiro número não era para ter o quê? Vírgula, espaço. Todos os números antes deles têm vírgula, espaço, mas não deveria ter antes do primeiro. Ué, então a gente resolve isso. Eu vou... Exatamente, então eu vou fazer... Não, vamos fazer... Não, se eu colocar depois, eu também não resolvo o problema, porque agora vai ter vírgula depois de todo mundo. O que é a solução mais fácil? É assim, ó. Desculpa. A solução mais fácil é essa sim. Puxa o índice também. Lembra que eu posso pedir o índice e o valor? E se o i for diferente de 0, o que é que eu vou colocar? Vírgula, espaço.
eu vou colocar vírgula espaço antes de todo mundo. Tá vendo que eu estou imprimindo antes? Mas eu não vou colocar se ele for 0. Então, o que é que vai acontecer? Certinho agora. Tem vírgula espaço antes de todo mundo, menos antes do primeiro. Então, isso daqui é uma técnicazinha que vocês vão acabar repetindo em várias atividades. Vocês vão repetir tanto esse negócio aqui de imprimir entre caixotinhos e com vírgula, que uma coisa que a gente repete muito, a gente pode transformar em uma função. Olha como é fácil. Vou tirar o meu código daqui. O que essa função faz? O que seria um nome bom para ela? Não, vírgula. Vírgula é um substantivo. O que é que ela faz? Um verbo? Dá vírgula. O que essa função faz? Ela imprime os números, imprime um vetor, mostrar um vetor. Qualquer coisa que represente essa ideia de mostrar, entendeu? Vamos chamar ele de mostrar vetor. Aí eu vou colar aqui a minha função e vamos ver o que precisa consertar aqui. O que está faltando para a função funcionar? Esse ar é o quê? Ar é um vetor de inteiros. A função devolve algo? Não. Ela manda direto para a saída. Como foi que a gente chamou essas funções que mandam coisas para a saída ou leem da saída? A gente deu um nomezinho para elas. A gente disse que são funções impuras. Lembra disso ou não? Funções puras é que só se comunicam com o mundo através de parâmetros e retorno, e funções impuras, funções que geram, é o que a gente chama de efeitos colaterais. Ela gera um print, ela gera um log, ela se comunica com o mundo através de outra coisa que não é entrada e saída. Não tem nada de errado com funções impuras. É só para expressar que ela vai se comunicar diretamente com o terminal. Ela não vai se comunicar com quem chamou a função. Então agora, se eu quiser mostrar, eu posso mostrar vetor e tenho que passar o quê? O array. Então agora, sempre que eu precisasse imprimir um vetor assim, bastava chamar a minha função mostrar vetor. Tá vendo? Olha que legal. O que é que eu estou usando para separar os elementos? O que é que eu estou usando aqui para separar os elementos? Vírgula e espaço, né? Ué, e se eu quisesse transformar isso daqui em outro parâmetro? Vou chamar isso daqui de separador, que é uma string. Então agora eu posso passar quem é o separador. Se eu disser que o separador vai ser vírgula e espaço, ele vai utilizar vírgula e espaço. Se eu disser que vai ser 2 pontos, ele vai utilizar 2 pontos. Se eu disser que vai ser traço, traço, ele vai usar traço, traço. Olha que legal como a função é útil. Eu consigo ajustar o funcionamento dela de acordo com os meus parâmetros. Vírgula e espaço. Tudo bem, tudo bem. O que está faltando para a gente fazer as 3 primeiras tarefas de vetores? Saber como é que eu preencho o meu vetor, porque até agora a gente começou com um vetor que estava já preenchido. Para preencher o meu vetor, eu vou ter que fazer a seguinte coisa. Vou ter que ler a quantidade, criar o meu vetor vazio, e agora eu vou ter que percorrer esse vetor colocando os valores dentro dele. Para de escrever e olha para cá. Vou ter que fazer assim, ó. Para cada elemento do vetor. Aqui eu tenho as posições, né? Eu tenho que ler o valor da entrada e jogar dentro dessa posição. Eu poderia fazer de uma forma menos inteligente. Eu preciso ler um valor, fmt.int.
scan de valor e depois eu jogo esse valor onde eu quero. Array nessa posição recebe valor. Tá vendo aí? Li o valor, joguei para dentro do array naquela posição. O primeiro vai para a posição 0, depois o próximo vai para a posição 1, depois o próximo vai para a posição 2, depois o próximo vai para a posição 3. Só que isso daqui não é muito inteligente não, porque eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia já ler direto para onde ele deve ficar. Lembra que isso daqui são caixinhas dentro de um bloco de memória? Eu estou dizendo, o primeiro elemento vai para a caixinha 0, já lê para dentro dessa caixinha. O segundo elemento que você vai ler vai para a caixinha 1, já lê para dentro dessa caixinha. Então o scan, ele já sabe onde colocar. Ele já vai direto aqui nessa posição da tua caixinha de ovos. Imagina que você tem a caixinha com vários buraquinhos. Aí, ó, eu quero a terceira posição. Aí ele vai lá naquela posição e coloca o valor exatamente naquela posição. Ele vai lá naquela posição e coloca o valor exatamente naquela posição. Então agora a gente tem tudo. A gente sabe criar um bloco com vários elementos, de acordo com o valor que ele der. A gente sabe preencher esses elementos e a gente sabe mostrar. Vamos testar aqui. Eu quero 7 elementos. 1, 4, 3, 2, 6, 5. 1, 4, 2, 3, 7, 6, 5. Ele criou 7 elementos vazios, criou um bloco, né, de 7 de valores 0, saiu botando cada uma dessas coisas, lendo e botando na caixinha, lendo, botando na caixinha, lendo, botando na caixinha. Depois que a caixinha estava preenchida, ele saiu fazendo loop para mostrar do jeito que eu queria. Ah, se eu quisesse separado por espaço, eu vou separar por espaço. 5 elementos, 4, 5, 1, 6. Todo mundo separado por espaço. Então, como você vai mostrar o vetor é importante. Por isso que você tem que dominar essa parte de impressão. Você vai ter várias formas de imprimir, ou um debaixo do outro, ou eles separados por espaço, ou eles separados por vírgula. Então, a primeira coisa é dominar ler e imprimir. Esse código vai estar aqui no Launchpad. Não quero que você copie e cole, você pode, vou até deixar ele aqui, mas vocês vão fazer as primeiras 3 atividades de vetores agora, certo? Na hora da aula. Que são essas 3 coisas que a gente fez agora, ó. Primeira atividade de vetor é 3 números. 1, 2, 3. Você vai ler os 3 números, colocar no vetor e depois imprimir um número por linha. Leu, colocou no vetor, imprimiu um número por linha. Qual é o próximo? Leu, colocou dentro do vetor e depois imprimiu todos eles separados por espaço. Qual é o próximo? Leu, colocou os 3 no vetor e imprimiu todos eles separados por vírgula. Então a gente vai fazer essas 3 atividades agora. Vou deixar aqui o código para vocês consultarem, mas o ideal é que vocês façam, escrevam, testem, apaguem, refaçam. Posso botar no Launchpad também. Mas o objetivo é vocês escreverem e escreverem de novo e adaptarem para o que vocês precisam e escreverem de novo e ajustarem até vocês ficarem creme-craques nesse pedaço de código. Lendo e escrevendo em vetores. Está lá no Launchpad. Eu vou deixar aqui para vocês. Copiem o código, aí vocês vão ajustando para o que vocês precisam. Tira o if, bota o if. Ajeita a impressão,
bota espaço no começo, bota espaço no final. Vão fazendo os ajustes até se acostumarem com o código. Eu tô com sono. Minha pequenininha tava doente ontem, com o nariz ruim, passou a noite acordando. Eu dormi bem pouquinho. Sim. Que são as coisas que a gente acabou de fazer agora. Que usam esse modelinho aqui para poder resolver. Aí vocês vão ajustando, né? Vão fazendo os ajustes. Então vamos lá, meu povo. Não é para fazer as outras que vocês estão atrasados. Não é para fazer o bloco de fiéis que você está devendo. É para fazer essas daqui agora. Conteúdo que vocês acabaram de ver, para vocês treinarem logo. Fazer essas daqui, as 3 primeiras de vetores. Lê, vê, entende o que é para fazer e vai fazendo o ajuste no código.